as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. É isso. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. Né? O que nós vamos colocar dentro desse livro, a gente vê depois. Então toda essa história começa a partir daí. Então esse livro foi criado, é um livro de propaganda, historiograficamente não é respeitado em lugar algum. Esqueci o nome do autor. Dá uma procura, como que ele procura? Chama-se O Livro Negro do Comunismo, perguntando aí vai aparecer, eu vi isso já tem uns 15 anos atrás. É um livro tão ridículo a contabilidade dele, que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve mortes nenhuma no processo, tão grande foi a sua participação popular, historiadores divergem entre 6 e 8 mortos da Revolução de Outubro. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois, que foi pela invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses, os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortes do comunismo. Primeiro achou? Segundo ponto, podem colocar na tela. Segundo ponto, Fala. Os autores são vários. Nicholas Wirth. Certo separar o cronômetro quando você fala, tá bom? Ainda mais nessa velocidade que você tá falando. Vou falar pra vocês sobre os atores, né? Nicholas Wirth, Jean-Louis... Tudo bem, sua pronúncia não vai ser correta, tranquilo. Jean-Louis Panet, Jean-Louis Perfeito. Margolin, Karel Bartosek e Andrzej Pakhtov. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro. Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. A Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas. Estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortos, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalistas, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá no Livro Negro do Comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. Então, os dois eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética, sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia.
Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, os marxistas que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. 3 minutos para réplica, sei que você não concorda com tudo aí, então manda bala, Lu. Não concordo com nada, quase. Vamos lá. Primeiro ele comete diversas falácias aqui, que ele sempre usa, né? E para tentar ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né? Existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque o milhão que ele relatou já não é pouco, né? E você tem estudiosos como Russell e Hummel que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes. Esses estudos, eles estão disponíveis. É um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes. Negar isso seria negar a realidade. Mas para você defender o comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade. É um pressuposto necessário. E daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa. Olha, o comunismo, ele não matou ninguém. Então, dá para usar a sua lógica também para dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria para usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também. Porque o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas. Mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. E quando você cita o capitalismo e você coloca, o capitalismo gerou exploração e morte em diversos países, ele, na verdade, ele está se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização, ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido, ou defendendo que esse seja o objetivo do processo. Nunca. A maior parte dessas companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado, e elas existem antes mesmo do capitalismo. Então, como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. Então, o que acontece você atribui a responsabilidade ao capitalismo algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você fala de marxismo, no marxismo, sim. O pressuposto é uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos, a estimativa. Você tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Mentira, você está falsificando a história. Trotsky, ele rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento de colonização. É por isso que ele rompe. É ou não é verdade? Não. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Você nega, você distorce os fatos. Trotsky não era nenhum bonzinho, tanto que as primeiras mortes, as primeiras expropriações e as primeiras mortes, ele em nenhum momento denunciou. Em nenhum momento ele denunciou. A União Soviética teve que pedir ajuda para os Estados Unidos, ajuda humanitária dos Estados Unidos, porque tinha gente morrendo de fome. Mas isso Trotsky não viu. Engraçado que quando os objetivos políticos dele foram colocados em segundo plano, aí sim ele rompe. E daí vem aqui o socialista trotskista defender que ele era um anjinho. Era uma pessoa boazinha, pra passar pano pra morte e pra genocídio. Qual a diferença, ao meu ver, entre um fascista e um cara que passa pano pro comunismo dessa forma? Agora é contigo, Gustavo. Você pode fazer uma pergunta pra ele, já comentar alguma coisa e aí ele responde e depois você tem a réplica. Perfeito. Vamos lá, então. Não, comentário em 30 segundos, que aí é bem tranquilo, na verdade. Primeiro, Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa de sociedade anônima de capital aberto, com ações em bolsa de valores, criada em 1600. Né? Tinha uma carta de monopólio do Estado, mas era uma empresa de capital privado, inclusive, para poder viabilizar, a sua intervenção. O que eu mencionei foram a Revolução Russa de Outubro. Quando ele vai lá para 2021, nós já estamos no contexto da Guerra Civil, que já é outra coisa completamente diferente. Podemos discutir aí em outro contexto. Mas eu quero fazer minha pergunta, na verdade. A pergunta é o seguinte, eu não sei até, eu fiquei confuso, né, até que ponto o Lula é adepto do liberalismo, mas na resposta ele pode esclarecer para a gente. Normalmente se parte da ideia dos liberais de que redução do poder do Estado, redução da intervenção estatal melhora a situação do país, da maioria da... Corrupção, diminui a corrupção, e etc. Só que o Brasil, quando nós pegamos nos dados, já há mais de 30 anos, isso passa pelos governos de FHC, pelos governos do Lula, pelos governos do Temer, do Bolsonaro, todos eles. A gente tem, por exemplo, de 2002 para cá, tem 4 mil estatais a menos no Brasil. As pessoas que trabalham em empresas públicas caiu quase pela metade, percentualmente, tá? Não o número absoluto. Era 2,8%, passou para 1,4%. A única coisa que cresceu foi a iniciativa privada. O setor público, no Estado, caiu quase pela metade, na União
40% aproximadamente, só nos municípios que tem uma queda pequena, mas o setor privado foi o único que cresceu. Qualquer critério que você pega, para ter uma ideia, gastos com pessoal, com servidores na União, era 54% em 94%, da receita corrente líquida do Estado, 54%, e é 22% hoje. E essa queda foi contínua ao longo desses últimos 30 anos. Então a minha pergunta, Lucas, é o seguinte, tendo o Estado diminuído sem parar, de meados dos anos 90 para cá, em todos os governos inclusive, por que a situação do Brasil não melhorou? Ou você avalia que ela melhorou, né? Já se fala da década de 15 anos perdidos no Brasil, até mais do que isso, devido ao crescimento do PIB, estagnação, desindustrialização e por aí vai. Então, se o liberalismo é uma solução, se a redução do Estado é uma solução que vai melhorar a vida das pessoas, por que no Brasil, que o Estado vem reduzindo, as estatais vêm reduzindo, segundo todas as estatísticas, vou até pedir para colocar nas minhas redes sociais alguns dados que eu selecionei para isso aí, que são amplamente conhecidos. Séries estatísticas do IPEA, a RAIS mostra o número de trabalhadores em cada setor, dividido por departamento, igual a gente quer. Então, qualquer esfera, número de trabalhadores, número de empresas, estatais e etc., em todos esses critérios o Estado reduziu, e a situação do Brasil, no entanto, a gente pode ver que é muito mais um desmantelamento estrutural profundo. Então por que não melhorou a situação do Brasil, já que o Estado vem reduzindo há mais de 30 anos? Vamos lá. Bom, são quantos minutos? 5 minutos. Bom, primeiramente, deixar claro aqui, né? Quando a pessoa foge da pergunta, é bom deixar claro, ele não respondeu aqui os meus questionamentos, ele deu uma relativizada ali, não era bem o período da Revolução, mas Trotsky fez parte, Trotsky ignorou essas mortes. Boa parte das mortes ali ocorreram por fome, por quê? Porque houve confisco de propriedades e as pessoas que assumiram aquelas propriedades para, teoricamente, redistribuir não tinham condição de manter os mesmos níveis de produtividade, então você teve uma fome generalizada na União Soviética, consequências da Revolução e do modelo que ele defende aqui de política, que historicamente nunca deu certo, mas eles insistem em continuar apostando nessas mentiras, né? Então, Trotsky não era nenhum anjinho, quem passa pano para Trotsky está passando pano para quem esteve ao lado de genocídios, e é importante deixar claro que quando ele faz essa pergunta sobre o esvaziamento do Estado no Brasil que gerou pobreza, ele está vivendo em outra realidade, em um mundo que não é o mundo em que vivemos, um país que cobra 50% de impostos, em hipótese alguma, é um país que reduziu o tamanho do Estado, um país que tem mais funcionários públicos, um país em que você tem mais a distribuição reversa de renda, você tem mais dinheiro sendo tirado dos trabalhadores e destinado para grandes monopólios que são amigos do rei. Esse modelo não é o modelo de livre mercado sustentado pelos autores. Então, quando você fala de livre mercado, você tem que ir para os autores. E nenhum autor defende esse modelo. Nenhum autor defende esse tipo de intervenção como algo que deva ser a prática dentro de um livre mercado. Então, o quadro que é pintado aqui pelo meu adversário é um quadro que é inverídico. Você sabe, assim como eu tenho empresa. Trabalho, empreendo, tenho que pagar imposto. E eu sei o quanto de Estado eu tenho presente. Você vender meia dúzia de empresas não significa uma redução do Estado. Se você teve aumento de imposto, aumento de funcionalismo público e aumento de estrutura. Você teve aumento de estrutura, não teve aumento de imposto? Você teve. As pessoas pagavam o mesmo imposto há 20 anos atrás? Não, elas pagam mais. Então o Estado cresceu. A dívida aumentou, não aumentou? Então o Estado cresceu. Não é só empresa, não. Não adianta nada você ter empresa e você ter intervenção. Adianta você ter empresa e ter intervenção? Não adianta. A intervenção continua a mesma, as burocracias continuam as mesmas, os impostos aumentaram, e ainda assim, ainda que nós usássemos esses argumentos, tirando os períodos dos governos petistas que fizeram o país cair em declínio, que eu tenho certeza que no segundo turno você votou neles, tirando esses períodos, o Brasil de hoje, obviamente, ele é melhor do que o Brasil, economicamente, dos anos 50, dos anos 60, e eu tenho certeza que você não vai discordar de mim. Então, assim, mesmo considerando a falácia trazida por você aqui, não é bem verdade tudo o que você disse. Você tinha mais analfabetos, mais pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje você tem um sistema, você tem um SUS, por exemplo. SUS, Sistema Público de Saúde. Inclusive eu uso o SUS ainda porque ainda não tenho convênio. E esse sistema, ele tá aí. A nossa saúde é melhor? É um sistema estatal. A nossa saúde é melhor do que os outros países? Quando você coloca o número frente a frente, sempre usa um exemplo dos Estados Unidos. Mas quando você coloca os dados, você vê que a saúde nos Estados Unidos é melhor que aqui. O convênio lá não é caro. Eu tenho parentes conhecidos que moram lá, o convênio lá não é caro, as pessoas conseguem ter acesso a uma saúde melhor que aqui, e quando você trata os números, os dados friamente, você vê que a saúde lá é melhor que aqui. E olha que nem é um sistema de livre mercado como deveria ser. A concorrência não é totalmente livre. Existe, sim, uma intervenção muito forte do Estado nesse setor lá dentro. E ainda assim, eles conseguem ter uma saúde melhor que a nossa. Então, isso evidencia que a gestão do Estado, ela quase sempre será estabanada. É o que o Milton Friedman vai tratar quando ele vai falar sobre o funcionamento
das empresas estatais ou das gestões estatais. A gestão estatal, ela nunca vai ter a preocupação com o custo. Por que ela não vai ter a preocupação com o custo? Porque o dinheiro de quem gere o recurso público não é dele. Então não é ele está administrando dinheiro que não é dele. Então não tem preocupação com quanto ele vai gastar. Então ele sempre vai gastar mais do que deve e nunca vai ter a preocupação necessária com a qualidade. Porque o serviço não é para ele. O político que custeia o SUS, que administra o SUS, ele não usa o SUS. Então a gestão não é feita pensando na qualidade. Isso sem contar outros problemas, que são a corrupção, a desconfiança na maldade humana. Para você acreditar em um sistema centralizado no Estado, que ele vai dizer que o propósito do comunismo não é o Estado. Não, mas é uma necessidade você ter um Estado, que é a ditadura do proletariado, de transição. E essa necessidade em si implica em problemas, porque você tem que contar que o ser humano é bonzinho. Que o ser humano, quando ele acumular poder para fazer a redistribuição, ele realmente vai ser bonzinho e vai trabalhar da melhor forma possível para estabelecer um novo sistema. Não é o que aconteceu. Todas as tentativas socialistas fracassaram. Então, se tivesse realmente alguma possibilidade disso acontecer, isso teria já acontecido, porque tentativas foram várias e nunca aconteceu. Então, quando ele fala, o marxismo parte de uma análise da realidade e não propõe nada para o futuro, propõe sim. Propõe a destruição do capitalismo. Isso é propor algo para o futuro. E o pior, não estabelece como vai funcionar o mundo depois dessa queda do capitalismo. Só que vocês estão trazendo um modelo novo. Então vocês têm o ônus da prova, vocês deveriam explicar como as coisas vão funcionar. E não explicam. Não explicam por quê? Porque não sabem. Porque vocês têm uma utopia de um mundo sem capitalismo, mas vocês não conseguem desenhar muito bem como isso vai funcionar. Vocês não conseguem muito bem lidar com os problemas. É óbvio que vai ter defeitos que você pode apontar no capitalismo moderno. E a maior parte desses defeitos, eles vão estar associados à relação entre o mercado e o Estado. Então o agente corruptor é o Estado. É óbvio que você vai ter esses problemas. Só que nenhum desses problemas chega perto dos 100 milhões que o comunismo matou ao redor do mundo. Vamos lá, 3 minutos para réplica. Para quem não usava o livro negro, 100 milhões voltou, né? Do livrinho que definiu o número antes de definir o que ia ter dentro do número. Primeiro, a pergunta de fato não foi respondida. A pergunta foi, eu mostrei aqui com dados, você pode pegar pela raiz, você vai ver, setor público despencou em todos os lugares, os gastos públicos, só pegar os gastos com o pessoal, dado amplamente conhecido, mais da metade caiu. Número de empresas públicas, 4 mil estatais a menos, e número de trabalhadores nessas estatais passou pela metade, e mesmo nessa metade, a maioria são empresas que abriram capital. As grandes são empresas que abriram capital, como as fornecedoras de luz, como a CEMIG em Minas, que continuam sendo estatais, mas com capital aberto, a maioria das ações privadas. Mas o Lucas colocou um negócio interessante, que é a carga tributária. Essa realmente não caiu. A carga tributária brasileira, que está abaixo da média mundial, não é 50%, como ele falou, ela oscila entre 32% e 33%, a média mundial mais ou menos 34%, mas ela deu vários saltos. Esse dado aqui dos impostos, série estatística do IPEA, eu vou pedir para colocar nas minhas redes sociais também. O primeiro grande salto foi na ditadura militar, né? Que saiu do patamar de 15% para 25%. E o segundo no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi do patamar aí de 25% para 32%. E desde então ela se mantém. Incluindo no governo Bolsonaro, que teve o recorde histórico da carga tributária no Brasil no ano de 21, que foi 33,9%. Então, a maior carga tributária percentual do PIB da história do Brasil foi 33,9% dos impostos do percentual do PIB em 2021 dentro do governo Bolsonaro. E por que essa contradição? Cai o número de servidores públicos, cai o número de gastos do Estado, como a gente viu, de 54% para 22%, e ainda assim a carga tributária cresce. Porque, evidentemente, o Estado vai socorrer o capital por um mecanismo, pelo que o Lucas falou, eu acho que ele deve defender a suspensão do pagamento, que é um mecanismo da dívida, o qual gira metade do orçamento entre arrecadação e despesas do Estado e assistências diretas à iniciativa privada por meio de medidas como terceirização, compra de serviços, dentre várias outras, que foi, aliás, mantida em todos os últimos governos, do PSDB ao PT, passando pelo Bolsonaro, todo esse mecanismo se manteve. Então, qualquer conversa de que reduziu a tributação no Brasil nos últimos governos, porque cortou A, B, C ou D, é mentira, porque cortou A, B, C ou D e fez crescer E, F, G e H, de maneiras que o percentual se manteve no mesmo patamar, sendo o Bolsonaro campeão aí. Então, realmente, eu estou definitivamente a favor de que todas as regalias que as grandes empresas têm por meio do Estado, a começar pela dívida pública, seja retirada. E principalmente porque a dívida pública é ainda mais cruel.
e mostra como que o liberalismo é algo que não funciona em lugar algum. Que as empresas não tendo mais como crescer, e elas não têm mais como crescer porque o salário é uma miséria, porque o emprego, o exército industrial de reserva, informalidade, sem emprego é gigantesca. Essas empresas vão vender os seus produtos para essas pessoas, na sua enorme maioria. Então elas não tendo mais para onde crescer, onde é que essas empresas colocam o capital dela para gerar um jurozinho? No Estado. Né? Então o Brasil tem